Venha que Jesus o ama. Vocês estão bom, né? Então, gente, vamos começar hoje um assunto muito interessante: teologia dogmática ou simplesmente os dogmas da fé. Ou seja, as verdades da nossa fé, as verdades da fé católica. O que eu preciso acreditar para ser católico. Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu comecei dizendo, existem algumas verdades que nós precisamos aceitar se quisermos sermos católicos. Se nós não acreditarmos nos dogmas, a gente não pode nem comungar, porque para comungar a gente precisa estar em estado de graça e em perfeita comunhão com a santa doutrina católica. Então primeiro vamos conversar de onde veio os dogmas, o que exatamente são os dogmas da nossa fé. As promessas de Jesus. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Deus se fez homem, habitou no meio de nós. Fez diversos milagres. Foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Provou para todo mundo que ele era Deus. Logo que ele ressuscitou, ele fez algumas promessas para os apóstolos. Primeiramente para Pedro, que ele entregou as chaves, né? Por isso que normalmente as imagens de São Pedro, ele está com uma chave na mão. Por quê? Porque Jesus disse isso aí para ele, ó: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, edificarei a minha igreja no singular, não no plural. Jesus não disse sobre essa pedra edificarei uma das minhas igrejas, não. Ele disse a minha, né? Falou aí no singular, a única igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo só quis uma igreja. Jesus é Deus, Deus pode tudo. Ele poderia ter feito a salvação chegar até nós de qualquer forma que ele quisesse, mas ele quis que chegasse através da igreja, através da hierarquia da igreja. Então muita gente fala, a igreja não é necessário. Opa, como assim? A igreja não é necessária. Para que então que Jesus fundaria uma igreja? Na verdade, como dizia São Cipriano, não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja por mãe. É a igreja que vai nos acompanhar, né? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas Jesus Cristo não nasceu 25 de dezembro, não faz sentido, coisa e tal. Realmente, é pouco provável que tenha sido exatamente dia 25 de dezembro. Mais tarde, a igreja escolheu esse dia porque era o equinócio, era o dia do sol, né? É o dia que o sol ficava mais tempo durante o dia. Mas, se a igreja ligou aqui na terra, o céu ligou. Jesus garantiu isso. Então, se nós comemoramos o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, pode ter certeza que o céu todo também comemora dia 25 de dezembro. Mais promessas de Jesus Cristo aí. Muitas coisas, ele falando para todos os apóstolos, né? Muitas coisas ainda muitas coisas ainda tenho para ensinar vocês, mas vocês não podem entender agora. Mandarei o Espírito Santo e ele irá ensinar para vocês todas as coisas. Olha só o que Jesus prometeu para os apóstolos. Prometeu que tudo que é necessário para a nossa salvação, o Espírito vai ensinar. Tudo que é necessário para a salvação. O que não é necessário, aí não vem ao caso. Coisas relacionadas à política, à ciência, não é o caso. Mas o que nós precisamos para a nossa salvação, Jesus Cristo garantiu que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas. Quem falar que a Igreja Católica errou em algum ponto da sua história, está chamando Jesus de mentiroso. Jesus disse, prometeu que ele estaria com a gente, que ele mandaria o Espírito Santo. O Espírito Santo não ia deixar a Igreja errar. Então, por exemplo, a igreja batizou crianças desde o começo. Aí, lá no século XVI, com a Reforma Protestante, aí os protestantes começaram a dizer que não era para batizar crianças, né? Então, quer dizer que a igreja errou 1.600 anos?
E a promessa de Jesus Cristo, que não ia abandonar a igreja? Olha, estou convosco até o fim do mundo. Olha a promessa de Jesus. Para quem que ele prometeu isso? Para os apóstolos, para a igreja. Para a sua igreja que ele estava fundando. Estarei convosco. Então, a igreja, meus pequenos, é aquela rocha firme que Jesus fala na parábola, que a gente faz a casa. Quem fizer a casa nessa rocha firme, vai vir um vento, vai vir a chuva e não vai derrubar. Por quê? Porque Jesus está na igreja. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Olha aí o sacramento da confissão. Deus deixou claro, a quem vocês perdoarem serão perdoados. Ah, mas eu confesso direto com Deus. Ah, mas eu não sei. Jesus não quis assim. Jesus poderia ter feito de qualquer forma, porque ele é Deus. Mas ele quis a igreja, do jeito que a igreja é. Então, gente, a gente não pode ser arrogante. A gente não pode ser prepotente, pensar que sabemos mais do que a igreja. Pensar que a igreja pode errar e a gente não. Nós temos que ficar firmes, temos que ficar submissa à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é a ela que Jesus prometeu que não ia errar, que mandaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo não deixaria ela cometer nenhum erro. Aí a sucessão apostólica. Jesus então prometeu para os apóstolos, né, que estaria com eles, mas Jesus sabia que os apóstolos também sabiam que eles iriam morrer. E aí? Como que ia fazer para chegar essa promessa até a gente? Começou a acontecer a sucessão apostólica. Aí na imagem vocês estão vendo um bispo sagrando outro bispo. E é assim que acontece até hoje. Então na Igreja Católica, ninguém se autoproclama bispo ou padre, não. Ninguém acorda um dia e fala, a partir de hoje eu sou padre, a partir de hoje eu sou... Não. Todos os bispos foram sagrados por outro bispo. Todos os padres foram ordenados por algum bispo. Se você fizer a regressão, ou seja, vamos pegar, por exemplo, o nosso pároco, o Padre Paulo. Pegar o bispo que o ordenou, Dom Serafim, no caso. Vamos pegar o bispo que sagrou Dom Serafim. E depois, e por aí vai. Nós vamos chegar a um dos 12 apóstolos. Se você pegar o Papa Francisco e fazer a regressão, Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, João III, tal, vai chegar a Pedro, aquele que Jesus entregou as chaves. Qualquer igreja não católica, qualquer igreja protestante que tenha apostólica no nome é só enfeite. Só a igreja católica é de fato apostólica. Vem de Cristo diretamente. Então toda vez que você está na missa, que você vê o padre pegar a hóstia e falar assim, este é meu corpo, este é meu sangue, aquele poder daquele momento ali vem direto de Jesus. Ele não inventou aquilo, ele não acordou um dia e falou, a partir de hoje eu vou consagrar a hóstia. Não. Ele recebeu a imposição de mãos de um bispo que recebeu de outro, que recebeu de outro, até chegar a Jesus Cristo. Quando o padre levanta a mão para você e fala assim, eu te absolvo de todos os seus pecados. De onde vem esse poder? Vem direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria, né, gente? De sermos católicos, de pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa aí é a sucessão apostólica. Roma locuta causa finita. Quem falou isso foi Santo Agostinho. Se traduz como Roma falou, a causa está encerrada, a causa acabou. Porque o Papa tem o carisma da infalibilidade, o Papa é infalível quando fala em ex cátedra, ou seja, da cadeira. Atenção, não confundir infalível com impecável. Não, o Papa peca. O Papa pode pecar. Pode errar nas coisas, por exemplo, de ciência, de política, o Papa pode errar. Agora, nas coisas de fé, o Papa não erra. Quando o Papa fala, Catarina de Sena está no céu, está canonizada. Catarina de Sena pode ter certeza, está no céu. Quando o Papa fala, Nossa Senhora foi levada aos céus de corpo e alma, dogma da Assunção de Maria, pode acreditar que a igreja não erra. Graças a Deus é assim. Imagina se a gente tivesse que tentar entender qual que é a verdade, cada um falando uma coisa. Né? Então, algumas coisas nós podemos discutir até a igreja bater o martelo. Por exemplo, no primeiro século, teve o arianismo, né? Ou
padre Ário começou a dizer que começou a duvidar da divindade de Jesus. Ele falou, olha, o nosso credo que nós rezamos fala que Jesus Cristo é nosso Senhor, mas não fala que ele é Deus. Ele começou a ensinar que Jesus não era Deus. E a igreja se dividiu. E começaram a... Uns acreditavam que era, outros acreditavam que não. Até que no concílio de Nicéia e Constantinopla, o Papa bateu o martelo. Jesus Cristo é Deus. Pronto. Até ali, a gente podia discutir. A partir dali, quando o Papa fala em ex-cátedra, acabou. Porque Roma locuta, causa finita. Por que o Papa é infalível? Porque ele é bonzinho? Porque ele reza? Não, porque Jesus está com a igreja. Porque Jesus não pode deixar a igreja errar. Porque essas coisas são muito sérias. Os dogmas são muito sérios. Então, graças a Deus é assim. Então, quando o Papa fala em ex-cátedra, o Papa é infalível. E isso também é dogma. O dogma da infabilidade papal. Aí o carisma da infabilidade, né? Que é isso que eu falei. O Papa não pode errar quando fala em ex-cátedra, na pessoa de Cristo também. Aí o concílio. Concílio, como o nome diz, né? É para se conciliar. O concílio acontece quando a igreja se divide de tal forma que metade acha uma coisa, metade acha outra. Então o Papa convoca todos os bispos para estudar o assunto e colocar um ponto final na história. O primeiro concílio foi em Nicéia e o último foi Vaticano II. Foram realizados 21 concílios, ou seja, não é uma coisa muito fácil de acontecer, né? Nós estamos no século XXI e já ocorreu 21 concílios. Mais ou menos um por século. Então o Papa, a igreja, não pode errar quando proclama um dogma. E nós não podemos duvidar quando a igreja proclama um dogma. A gente pode estudar mais sobre o assunto, a gente pode tentar entender por que aquele dogma, de onde veio, né? Mas a gente não pode duvidar. Imagina que você está na sala de aula, aí chega o seu professor de geografia e fala assim, olha, escreve lá no quadro, a Suécia é um país eslavo. Você duvida do seu professor? Não, você não duvida e você até escreve no seu caderno de caneta, embora você nem faça ideia do que é um país eslavo. Mas por que você escreve de caneta? Por que você acredita? Porque na sua frente tem uma autoridade no assunto, tem um professor de geografia. Você pode até depois procurar saber por que, de onde veio isso, o que significa isso, mas você não duvida, porque na sua frente tem uma autoridade. Da mesma forma, quando a igreja fala, olha, na hoxa consagrada está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não duvida, porque quem está falando é a autoridade da igreja. É aquela igreja que Jesus prometeu que estaria com ela até o fim do mundo. Olha aí os dogmas da fé. O termo dogma provém da língua grega dogma, que significa opinião, decisão. O dogma é uma doutrina na qual a igreja propõe de maneira definitiva. Não pode mudar mais. Um papa não pode rever um dogma passado. Quando um papa define um dogma, o próximo ele não pode revogar. O dogma é definitivo. É uma verdade revelada por Deus, pelo Espírito Santo, através de sua igreja, de uma forma que obriga o povo cristão a crer nele. Quem não crê num dogma não é católico. Qualquer dogma que você... esse aqui, eu acho que Jesus não está na Eucaristia. A pessoa naquele exato momento deixa de ser católico, em sua totalidade. O povo cristão tem que crer nele em sua totalidade, de modo que sua negação é repelida como heresia. Quem ensina uma coisa contrária a um dogma comete o pecado de heresia. Heresia é um herege. Se um padre chegar na missa e falar assim, olha, Nossa Senhora não está no céu de corpo e alma, ele é um herege, ele está contra um dogma. Um pecado grave, olha, você vê como é sério isso. Lá embaixo, os dogmas são como placas que indicam o caminho de nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter no rumo do santuário vivo, que é Jesus. Como eu disse, imagina se não tivesse os dogmas, a bagunça que seria. Um padre ia falar uma coisa, outro padre ia falar outra, um bispo ia falar uma coisa. Não. O dogma, o Papa bate o martelo. E a igreja, com carisma e inefabilidade, porque tem Jesus nela, não erra. E a gente pode acreditar. Como eu disse, a gente pode estudar mais, né? A gente pode aprender, ver de onde veio aquele dogma, mas não podemos
duvidar de um dogma. Agora, não só de dogma vive a Igreja Católica, também temos as revelações particulares. Aí na imagem Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu lá em Portugal. As revelações particulares, a gente não é obrigado a acreditar nas revelações particulares. Todas as aparições marianas são revelações particulares. O que significa que nenhum católico está obrigado a acreditar em nenhuma aparição, nem Nossa Senhora Aparecida, nem Nossa Senhora de Fátima. É claro, gente, que a gente também não pode ser insensível, né? Acontece muitos milagres, muitas coisas extraordinárias nas aparições, né? Então a gente também não pode ser insensível. Lá mesmo, contando aqui rapidamente, quando Nossa Senhora apareceu lá em Simbres, em Pernambuco, a 2 crianças, o padre foi lá, né, onde estava aparecendo Nossa Senhora, e falou com as meninas assim: olha, eu posso fazer perguntas para Nossa Senhora? Ela responde? As crianças falaram: sim, pode. Só que o padre era alemão, e o padre fez 95 perguntas em alemão e em latim, e as crianças responderam tudo certinho. Olha pra você ver. Embora não seja, ninguém é obrigado a acreditar, a gente também não pode ser insensível, não é verdade? Então veja bem, vamos supor que eu falo com o Cristiano. Ô Cristiano, ontem Nossa Senhora apareceu para mim e pediu para dar um recado para você rezar o ofício todos os dias. O Cristiano é obrigado a rezar? Não, porque se trata de uma revelação particular. Fátima, aí embaixo, é uma aparição reconhecida. O que acontece? Quando Nossa Senhora, o próprio Jesus Cristo, ou o anjo, alguma coisa começa a aparecer, a igreja investiga. A igreja pode reconhecer ou não a aparição. Quando a igreja não reconhece uma aparição, os católicos estão proibidos de ir até lá. Não é reconhecido pela igreja. Quando a igreja reconhece, os católicos podem ir até lá. Porém, não são obrigados a acreditar. Não são obrigados a ir também. Entendeu? Reconhecer é quando a igreja fala assim: olha, vocês podem usar a sua fé de forma livre. Quem quiser acreditar pode, quem conseguir acreditar pode, quem não acreditar também não pode. Isso é o reconhecimento. Certo? Então, essa foi a introdução, né, da teologia dogmática. Como de costume, vou deixar aí algumas atividades para vocês e vocês fazem até quarta-feira. Combinado? Aí, sábado que vem a gente se aprofunda mais nesse tema aí. Certo? Então vamos pedir para Jesus Cristo para que Ele nos ajude, esteja com a gente, para que a gente seja sempre em estado de graça, que Nossa Senhora de Fátima nos ajude a jamais cometer um pecado mortal. Então, como de costume, vocês vão dando pausa aí, que eu vou passar aqui até o final. Até mais, salve Maria. Venha que Jesus o chama, meu amigo. Venha que Jesus o ama, meu irmão. Venha que Jesus será o seu abrigo. Deixe Jesus entrar em seu coração. Ele o chama porque vai modificar toda a sua vida. Ele o chama porque vai fazer você mais um soldado do amor. E tudo aquilo que você andou buscando pelo seu caminho